Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Bibliofings Tube, o canal oficial do blog Bibliofings. Aqui quem fala é o Wesley Leite e hoje eu estarei com a responsabilidade da análise das 5 questões. Bom, eu vou dar uma pausa na análise das questões de 2015, pois fizeram sugestões no YouTube e, como eu sempre reitero aqui no blog, as sugestões de vocês serão consideradas não só no YouTube, mas em qualquer meio de comunicação oficial, seja no blog, nas redes sociais, aqui mesmo no YouTube, via e-mail, enfim. As sugestões de vocês vão ser sempre levadas em consideração. E pediram para que eu analisasse questões da prova do IFTO, que é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Tocantins. Pois bem, eu levei em conta essa sugestão e hoje a nossa análise vai ser com questões dessa prova. Bom, o critério de escolha das questões que eu quis levar em conta foi sobre organização da informação. Então, eu vou pegar aqui 5 questões que falem direta ou indiretamente sobre a organização da informação. Daí, eu decidi fazer a seguinte distribuição. Eu vou analisar 2 questões sobre a CDU, que é a Classificação Decimal Universal, uma questão sobre indexação, uma sobre informática para bibliotecas e uma sobre metadados. Querendo ou não, esses temas eles são temas que tratam sobre a organização da informação. Essas temáticas, né, esses temas, seja informática para bibliotecas, os metadados, a própria CDU, eles auxiliam nesse processo de organização da informação e também, no estágio final, auxiliam na recuperação da informação pelo usuário final. Então, são temas aí importantíssimos em provas, né? Sempre estão caindo aí nas provas de biblioteconomia. E são questões também bastante atuais, pois são questões do ano passado, questões de 2014. Então, você que tiver a oportunidade de baixar essa prova, de fazer outras questões, faça também, aproveite, porque é uma prova também muito bacana, cai algumas questões bem legais. Como o nosso vídeo, o nosso tempo aqui é limitado, eu só posso fazer análise de 5 questões. Mas você que puder estudar, fazer mais análises, ver mais respostas, pesquisar, faça, porque isso enriquece muito o processo do estudo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês gostem da análise. Eu vou tentar aí fazer um paralelo entre todas essas questões, né, com a organização da informação. E vamos lá, vamos às questões. Bom, pessoal, vamos à nossa primeira questão. É uma questão que fala sobre a CDU. Vamos lá. São características da classificação decimal universal, exceto... Bom, ele aqui, nessa questão, ele quer que nós encontremos a alternativa errada. E, de antemão, eu já adianto logo que todas essas características, né, expressas aqui nessas alternativas, todas elas são características inerentes à CDU. Então, o que vai estar errado na questão vai ser a explicação de algumas dessas características, né? A decimalidade, a universalidade, o caráter hierárquico, o caráter analítico-sintético e a notação são todas características da CDU. Então, como eu disse, a explicação de algum desses elementos é que vai estar errado. Então vamos lá. Letra A. Decimalidade. De forma arbitrária, o conhecimento foi dividido em 10 grandes classes. Bom, pessoal, a letra A está correta. Realmente, na CDU, o conhecimento foi dividido arbitrariamente em 10 grandes classes. Neste sistema decimal, cada classe é subdivisível em outras e a notação se amplia de acordo com o sistema decimal. Na decimalidade, o tamanho da notação reflete o nível hierárquico. Por exemplo, a notação 6 se refere a ciências aplicadas. A notação 62 se refere à engenharia e a notação 622 à mineração. Ou seja, quanto menor o número da notação, mais abrangente é o conceito. E quanto maior, aí o conceito é bem mais específico.
Então, a letra A está certa. A letra B diz assim: universalidade tem a pretensão de oferecer conceitos e símbolos para representar a totalidade do conhecimento em determinada fase de sua evolução. A letra B também está correta. Na característica da universalidade, além da pretensão e capacidade para representar a totalidade do conhecimento, a CDU também conta com previsão de espaço para acomodar novos conhecimentos. Uma outra consequência desta característica da universalidade é que a CDU usa símbolos de conhecimento e emprego unívocos em todo o planeta. Bom, a letra C diz assim: caráter hierárquico. Reflete a concepção do mundo como uma unidade rigorosamente estruturada. A letra C está certa. A CDU possui caráter hierárquico. Como eu disse na explicação da letra A gente pode perceber pelas notações este caráter hierárquico. A CDU apresenta relações genéricas e partitivas. É só olhar para cada notação que vai ter aquela mesma regra. Quanto menor a notação, mais geral é o conceito. E quanto maior a notação, o conceito ele é mais específico, é mais hierarquizado. Então, letra C também está correta. A letra D diz assim: caráter analítico sintético. Concilia e equilibra as exigências e os rigores dos esquemas hierárquicos com a multifacetação dos sistemas. Bom, a letra D também é uma alternativa certa. As classificações analítico-sintéticas, elas são também conhecidas como classificações facetadas. As classificações são facetadas quando identificam características comuns a várias categorias de assuntos, organizando-os em facetas. Desde a década de 80, a CDU vem sendo atualizada no sentido de se tornar cada vez mais facetada. McWane diz que a CDU não é totalmente facetada, mas os princípios da análise facetada são inerentes à sua estrutura. A CDU é classificação por aspectos, na qual um fenômeno é classificado segundo o contexto ou disciplina em que é considerado. Por isso, seus vários aspectos encontram-se em diferentes lugares. O exemplo é o termo carvão, que, dependendo do contexto, ele pode ser classificado em petrologia, em geologia, em mineração e também ele pode ser classificado como um combustível. Bom, pessoal, como as demais alternativas elas estão corretas, né? A letra E, ela está errada. Vamos só ler aqui o enunciado da letra E. A letra E diz assim: notação pura, porque além dos dígitos decimais, é constituída por letras, palavras e sinais gráficos. Então, pessoal, por que a letra E está errada? O professor Sebastião, no seu livro da CDU, ele diz que as notações elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser simples ou puras e mistas. A notação ela será simples ou pura quando consiste de uma só espécie de símbolo, ou seja, ou vai ter só números ou só letras. E a notação ela vai ser mista quando constar de números e letras, ou seja, essa notação mistura esses dois tipos de sinais gráficos, números e letras. Pela definição do enunciado, podemos ver que o examinador se referiu à notação mista. Portanto, a nossa alternativa é a letra E, porque o examinador pediu para a gente achar a incorreta. Letra E, o gabarito. Bom, pessoal, a nossa segunda questão, ela também se refere à CDU e diz assim: sobre a classificação decimal universal, é correto afirmar que... Bom, como vocês podem ver, a redação dessas 5 alternativas é bem parecida, ou seja, só mudam detalhes aqui em cada alternativa. E para a nossa análise não ficar muito extensa, eu não vou aqui ficar me dando ao trabalho de ler cada detalhe, porque só trocam detalhes, né, de numeração, de alguma coisa, só para confundir o candidato. Mas a nossa alternativa correta é a letra E, porque é o seguinte: a CDU
ela é dividida em 10 classes principais e essas 10 classes elas podem ser infinitamente divididas numa hierarquia decimal. É só isso, questão muito simples, é uma questão aí muito fácil, ela é bem simples, né? E as outras alternativas chegam até a ser absurdas, porque eles falam que só pode ser subdividido em 10 classes secundárias ou 100 classes secundárias, não tem nada a ver. A alternativa correta é a letra E. É um sistema internacional de classificação de documentos e o conhecimento humano, as classes principais estão divididas, elas são 10 classes principais e elas podem ser infinitamente divididas numa hierarquia decimal. Só para título aqui de um pouco mais de aprendizado, eu vou ler só uma citação aqui do livro do professor Sebastião sobre a CDU, só para esclarecer um pouquinho mais sobre essa classificação. Então, essa citação diz assim: os mentores da classificação decimal universal foram Paul Otlet e Henri Lafontaine. Baseia-se em Dewey, tendo sido expandidas as tabelas auxiliares. Está dividida em 10 classes, onde a notação de cada classe é feita apenas por um algarismo e não por 3, como em Dewey. Por sua vez, cada classe se subdivide em classe de 2 algarismos e assim por diante, colocando-se um ponto de 3 em 3 dígitos. Sua estrutura consta de tabelas principais, tabelas auxiliares e índice alfabético. A classe 4, na CDU, está vaga desde 1963. A CDU, durante algumas décadas, seguiu a CDD nas suas tabelas sistemáticas. Entretanto, quanto às tabelas auxiliares, ela expandiu os seus sinais, criando uma estrutura própria para eles, utilizando símbolos da matemática e da pontuação ordinária, para diferenciá-los dentro da notação. Portanto, pessoal, como eu já disse, o gabarito da nossa questão é a letra E. Pessoal, a nossa terceira questão diz assim: de acordo com a linguagem natural de indexação, podemos afirmar que... Então, antes da gente ler cada alternativa e resolver, né, essa questão, a gente tem que saber primeiramente a diferença entre o que é linguagem natural e o que é linguagem controlada. Então vamos lá, eu vou começar aqui falando o que é linguagem controlada. A linguagem controlada pode ser definida como um conjunto de termos organizados de forma hierarquizada ou alfabética, com o objetivo de possibilitar a recuperação de informações temáticas, reduzindo substancialmente a diversidade de terminologia. São também conhecidas como linguagens documentárias ou linguagens controladas. Uma base de dados que utilize um vocabulário controlado possibilita ao intermediário no planejamento da estratégia de busca a recuperação no campo específico de descritor apenas daquelas palavras-chave listadas no tesauro ou vocabulário controlado da base de dados. A linguagem controlada, denominada também vocabulário controlado, pode ser definida como um conjunto limitado de termos autorizados para uso na indexação e busca de documentos. Então, vimos aqui a definição de linguagem controlada. Agora vamos ver a definição de linguagem natural. Então, a linguagem natural pode ser definida como a linguagem do discurso técnico-científico e, no contexto da recuperação da informação, Lancaster afirma que a expressão normalmente se refere às palavras que ocorrem em textos impressos, considerando-se como seu sinônimo a expressão texto livre. Então, pessoal, nas bases de dados, os campos de título e resumo registram os termos da linguagem natural, enquanto os campos de descritores, termos de indexação ou identificadores, registram os termos da linguagem controlada. Então vamos aqui voltar para a nossa questão e como a gente pode ver aqui,
tem dois pares de alternativas muito semelhantes, né? Primeiro, as alternativas A e B são muito semelhantes. A alternativa A diz que a indexação baseada em linguagem natural será realizada somente pelo indexador humano. E a letra B diz que a indexação baseada em linguagem natural será realizada somente e automaticamente pelo computador. Pessoal, essas duas alternativas elas estão erradas, porque como eu acabei de ler aqui anteriormente, o que diferencia a linguagem controlada da linguagem natural essa atribuição de termos, essa rigidez no controle do vocabulário, enquanto que a linguagem natural ela é aquele texto livre, aquele texto que sai das próprias palavras do autor do documento. A linguagem controlada é uma linguagem definida pela instituição, né, pela biblioteca que faz aquela linguagem, e é uma linguagem ali para controlar o vocabulário, ou seja, é uma linguagem que limita os termos tanto de indexação quanto de busca da informação. Em nenhum momento aqui, pelo que eu li, se falou que somente uma pessoa humana ou somente um computador que seria responsável pela elaboração dessas linguagens. E agora, o outro par de alternativas que também são bem semelhantes é a alternativa D e a alternativa E. A alternativa D diz assim: a indexação baseada em linguagem natural será realizada somente pelo indexador humano, usando uma lista de termos controlados. E a letra E diz também que a indexação baseada em linguagem natural será realizada somente pelo computador, usando uma lista de termos controlados. As duas alternativas também estão erradas, de acordo com o que a gente acabou de ver. Se ele está perguntando aqui no enunciado, de acordo com a linguagem natural, é lógico que essa linguagem não vai ter termos controlados. Então, é o antônimo. O que tem termos controlados são as linguagens documentárias ou linguagens controladas. Então, restou aqui a nossa alternativa C, que é a alternativa correta, que diz assim: a indexação baseada em linguagem natural pode ser realizada por um indexador humano ou automaticamente pelo computador. É isso aí, pessoal. A questão está correta, né? Essa alternativa C. Então, o gabarito aqui da nossa questão é a letra C. Vamos agora para a nossa penúltima questão. Ela diz assim: segundo Hawley, o objetivo de qualquer sistema informatizado de catalogação é criar catálogos adequados. Com relação às mudanças e o impacto geral da informática nos processos bibliotecários, todas as afirmativas abaixo, referentes à catalogação informatizada, são verdadeiras, exceto que... Então, essa é mais uma daquelas questões que o examinador pede para a gente achar a alternativa incorreta. Então, o nosso objetivo aqui é achar a única incorreta. E quanto a esse livro aqui da Hawley, que ele deu aqui na referência do enunciado, esse livro é A Biblioteca Eletrônica. É um livro muito bom que fala sobre a influência da informática nos processos bibliotecários. É um livro também que vale a pena a leitura. E das bancas assim que eu vejo que gostam de cobrar muito esse livro, principalmente a banca CESP. O CESP gosta muito de pegar questões baseadas nesse livro, nessa parte aí de informática para bibliotecas e na parte também de automação para bibliotecas. Então vamos lá, vamos voltar aqui para a explicação dessa questão. A autora, ela diz em seu livro que as bases de dados e os catálogos em linha de acesso público foram gradativamente substituindo os catálogos em fichas. Isto causou uma série de mudanças nos processos bibliotecários, dentre as quais estão a resposta da letra A, letra D de dado e letra E. Veja só a citação do livro. Diz assim: o processo de catalogação tornou-se mais estruturado, com uma grande parte do acervo sendo processada rapidamente.
A amplitude do uso compartilhado de registros catalográficos significou tanto o compartilhamento de experiência profissional quanto uma redução do trabalho de catalogação e, portanto, dos recursos financeiros destinados à catalogação. Então, pessoal, é só conferir os enunciados aí da letra A, letra D e letra E, que com essa citação que eu acabei de ler, a gente já confirmou que essas três alternativas estão corretas. Então, o gabarito aqui da nossa questão ficou entre a letra B e a letra C. Aí vamos dar prosseguimento. Outra destas mudanças nos processos bibliotecários é a resposta da letra B de bola. Confira a citação do texto. A disponibilidade de catálogos coletivos em forma mais completa contribuiu para empréstimos entre bibliotecas, políticas de aquisição cooperativa e iniciativas de armazenamento cooperativo mais eficazes, além de outras atividades de cooperação no que tange aos recursos das bibliotecas e sua utilização regional ou nacional, que também se tornaram muito mais eficazes. O registro presente num catálogo coletivo é pré-requisito importante para o melhoramento dos sistemas de fornecimento de documentos. Então, essa última frase aqui que eu acabei de dizer é exatamente igual ao enunciado da alternativa B. Portanto, como já eliminamos as letras A, letra B, letra D e letra E, a resposta incorreta e gabarito da nossa questão é a letra C. Bom, pessoal, a letra C, ela diz assim: as principais características de um módulo de catalogação são entrada de dados, controle de autoridade e especificidade do vocabulário. Bom, essa alternativa ela também é baseada numa citação aqui do livro da Hawley, só que eles inverteram uma palavra aqui. Quer dizer, eles colocaram uma palavra errônea. E essa palavra essa frase é a especificidade do vocabulário. Porque a autora, ela diz em seu livro que as principais características de um módulo de catalogação são entrada de dados, importação e controle de autoridade. Então não tem nada a ver a especificidade do vocabulário. Essa questão ela é até um pouco lógica, né? Porque especificidade do vocabulário ela tem a ver mais com indexação. Ou seja, ela não tem muito a ver com o módulo do sistema de catalogação. Isso aqui não tem muito a ver com a parte técnica que deve existir no módulo de catalogação. A especificidade do vocabulário é uma coisa mais conceitual. É uma orientação se o vocabulário ele deve ser mais específico ou mais exaustivo. Isso aí vai influenciar na indexação e não na catalogação. Portanto, a nossa alternativa aqui que devemos marcar é a letra C. Vamos agora para a nossa última questão desta análise, que diz assim: metadados são dados relativos a dados. De acordo com essa afirmação, assinale a alternativa incorreta com relação aos metadados. Letra A. Os mecanismos de busca na internet empregam metadados nos processos de indexação. Letra B. Os registros podem conter informações detalhadas quanto o acesso e endereço da rede. Letra C. Os metadados precisam ter condições de descrever localizações e versões de documentos que estejam em pontos remotos. Letra D. Dublin Core é um elemento de metadados planejados para organizar hierarquicamente os recursos eletrônicos. E letra E. Os metadados são importantes para a identificação, a organização e a recuperação da informação. Bom, pessoal, antes de mais nada, vamos definir aqui o que é metadado. A palavra metadado foi criada por Jack Myers em 1969 para denominar
os dados que descreviam registros de arquivos convencionais. O conceito de metadado, etimologicamente, quer dizer dado sobre dado. E o metadado, ele é um dado que descreve a essência, os atributos e o contexto de emergência de um recurso e caracteriza suas relações visando-se ao acesso e ao uso potencial. Bom, baseado no que eu disse, né, e também sobre a questão dos metadados e sobre essa alternativa, as alternativas A, B, C e E, elas são enunciados do livro Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia. E essas 4 alternativas estão corretas. Bom, eu sempre falo aqui desse livro nas nossas análises, porque é um livro que, querendo ou não, a maioria das bancas sempre se colocam ali uma outra questão sobre esse livro. É uma obra de referência muito completa, né, que foi elaborada pelo professor Murilo Cunha, e quem puder comprar, quem puder adquirir essa obra, eu sempre recomendo, porque é uma obra aí que vai te ajudar. Às vezes você quer fazer uma consulta rápida sobre um determinado conceito, é uma obra aí que abrange uma infinidade de temas de biblioteconomia. Bom, então a gente já sabe então que a alternativa D de dado é a nossa alternativa incorreta, portanto o gabarito da nossa questão. Eu só quero que, antes de explicar a alternativa D, só fazer uma observação sobre a letra A e a letra B, porque são as outras alternativas, elas são até mais fáceis, né, de fácil entendimento. Elas só o texto ali do enunciado as explicam por si só. Então vou fazer aqui uma observação na letra A e na letra B de bola, né? A letra A, ela diz que os mecanismos de busca na internet empregam metadados nos processos de indexação. E essa informação está correta. Porque os mecanismos de busca, eles utilizam elementos presentes nas páginas web para realizar a indexação. Além do título e do texto das páginas, há uma tag nas páginas HTML, denominada de meta tag, em que é possível criar palavra-chave, resumo e outras informações adicionais sobre uma página web. Tudo isso visando ser encontrado pelos mecanismos de busca. Então essa meta tag é uma tag, né? Que tag é um tipo de informação que você coloca numa página HTML. Essa meta tag é uma tag que você pode colocar informações sobre sua página, e essas informações elas não ficam visíveis para o usuário. Ficam visíveis só para os mecanismos de busca. Portanto, a gente vê aí um exemplo de mecanismos de busca usando metadados para indexar as páginas web. E a letra B, ela também, B de bola, também está correta, né? Ela diz que os registros podem conter informações detalhadas quanto ao acesso e endereço da rede, né? E o exemplo descrito por este enunciado a gente vê bastante em repositórios institucionais, em que é possível observar metadados que se referem ao modo de acesso aos documentos e outros metadados que se referem às suas localizações e endereços na rede. E como eu já disse, né, a alternativa incorreta é a letra D, que a letra D diz que o Dublin Core é um elemento de metadados planejados para organizar hierarquicamente os recursos eletrônicos. Bom, o Dublin Core ele é um padrão de 15 elementos de metadados desenvolvido a partir de 1995 pelo Online Computer Library Center, destinado a aperfeiçoar a organização e recuperação das informações contidas em página web. Esse nome de Dublin, ele se refere à cidade de Dublin, que fica localizada em Ohio, nos Estados Unidos, que foi a sede da primeira reunião do grupo organizador deste padrão de metadados. Bom, essa questão está errada por um simples detalhe, é por causa da palavra hierarquicamente. Porque o objetivo do Dublin Core é organizar as informações na web, isso é com certeza. Assim como o objetivo dos metadados, sim, um dos objetivos é a organização da informação. Só que
o WLIQUEL ele não visa organizar as informações de forma hierárquica, e isso deixou a questão muito exclusiva. Ele tirou aqui um leque de possibilidades e restringiu, fez uma restrição da palavra organização, porque ele falou organizar hierarquicamente. Então, se a gente retirasse essa palavra hierarquicamente, a alternativa D estaria correta. Portanto, esse é o erro. E como já dito, a alternativa D é o gabarito da nossa questão. Bom, pessoal, é isso. Essas foram as nossas questões de hoje. Espero que vocês tenham gostado da análise. E aí na tela estão as referências bibliográficas que eu utilizei de base para responder as questões. Antes de partir, só lembrando que domingo que vem tem um concurso da Prefeitura de São Paulo, né, dia 15. E para quem vai fazer esse concurso, que está ofertando aí 95 vagas, eu reitero mais uma vez que a gente está vendendo aí um material muito bom, que é um material de questões da banca VUNESP, que é a banca que vai realizar este concurso. Este material ele tem um total de 220 questões. São 120 questões comentadas e mais 100 questões sem comentários, somente para simulado. Então, pessoal, não perca essa oportunidade. É um curso aí bem barato, o preço dele está em R$70. É um preço aí que, se comparado com outros cursos, está bem barato e o material é de excelente qualidade. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês possam aí se aprofundar nos seus estudos, possam melhorar o seu desempenho nas provas e a cada dia mais aprender mais um pouco de biblioteconomia. Então, até semana que vem. Semana que vem quem faz a análise é o Diego Barros e na próxima semana eu estarei aqui novamente. Então, até mais. Tchau, tchau.